Olá, eu me chamo Matheus Lacerda e hoje eu vim falar um pouco sobre jurisprudência e sobre o nosso novo produto do curso Artemis, os informativos de jurisprudência do STJ e do STF. Inicialmente eu queria falar um pouco sobre a importância do estudo da jurisprudência para quem estuda para o concurso público. Hoje, se nós formos avaliar ah, provas para magistratura, provas para o Ministério Público, provas para delegado de polícia, defensoria pública, na totalidade desses certames nós vamos analisar uma certa quantidade, uma quantidade até bem robusta de questões baseadas na jurisprudência, questões baseadas em informativos, em teses firmadas por tribunais superiores. Tá bem? O que acontece? Hoje, o estudo da jurisprudência ele é baseado ou na própria doutrina, a pessoa compra um livro em que possui na doutrina, a doutrina faz a menção dessa jurisprudência, ou em informativos. Tá? Inicialmente, é necessário que se fale que o estudo pela doutrina ele possui uma capacidade de ficar defasado muito rápida, porque anualmente, mensalmente, semanalmente, as decisões mudam, os entendimentos mudam e isso vem a ser cobrado nas provas. Então, se nós tivermos um livro de 2019, é muito provável que em processo penal nós já tenhamos interpretações que já foram superadas nos próprios tribunais. Se nós formos analisar então o estudo da jurisprudência por materiais que tratam de informativos, né, inicialmente falando então dos informativos em si, nós temos acesso a isso de uma maneira não muito difícil, né, um acesso gratuito pelos sites do próprio STF, do próprio STJ. O problema é que tudo é muito confuso dentro dos informativos. Hoje, se você for estudar uma matéria como direito administrativo, você vai abrir os informativos e dentro de um informativo nós teremos centenas de decisões. Né? Alguns informativos, claro que se nós pegarmos informativos anuais, nós vamos ter centenas de decisões, um compilado organizado de informativos feito pelo próprio STJ. Agora, se pegarmos semanais, nós vamos ter talvez algumas dezenas de decisões. Qual é o problema? Elas não estão organizadas por ramos do direito. Tá? E ainda que dentro haja uma menção a esses ramos, nós vamos ter que ir de informativo em informativo para buscar aquela matéria que nós estamos estudando naquele dia. Digamos que terça-feira a pessoa vai estudar direito constitucional e que dentro do direito constitucional ela vai estudar poder constituinte. Como é que ela vai saber quais são os informativos que contêm a matéria de poder constituinte? Então, se ela não tiver um material organizado, ela não consegue ter acesso a isso. Esse material organizado ele já vem disponibilizado por alguns sites, tá bem? Às vezes em PDF, às vezes de maneira física, porém eles possuem um valor muito alto para o material que está disponível na internet, tá certo? Quando necessitei estudar jurisprudência de uma maneira mais incisiva, digamos assim, eu tive essa dificuldade. Tá certo? Eu tive essa dificuldade de encontrar essa jurisprudência, essas teses, esses informativos, de uma maneira organizada e por um preço justo. E por essa razão que nós criamos os nossos informativos organizados e também divididos em ramos do direito, essa linha de materiais divididos em ramos do direito e dividido em temas, tá certo? Há uma certa organização, uma sistematização para que o candidato ele possa chegar na matéria que ele precisa estudar de uma maneira muito mais fácil, tá bem? Por isso que hoje agora a gente está lançando, né, o nosso material, que são os informativos do STJ. Nossa primeira edição são informativos do STJ em penal e processo penal dos últimos 3 anos, com mais de 70 informativos organizados, sistematizados e divididos por ramos do direito e por tema. Nesse caso, os ramos são direito penal e direito processual penal. Eu vou botar agora na tela aqui para a gente dar uma olhada como é que ele vem dividido, tá certo? Esse material ele vem dividido em 4 sessões. Por que 4 sessões? Nós pesquisamos, nós temos uma certa já vivência relacionada ao estudo de jurisprudência para concursos, né? Eu já me utilizei desse estudo para os concursos que eu prestei, e eu entrei em contato com pessoas que ainda estudam, que ainda estão dedicadas a isso, e perguntei qual que seria a melhor forma de nós dividirmos um compilado de informativos para que as pessoas não precisassem gastar horas e horas pesquisando decisões. E decidimos então montar esse formato. É um material com 4 sessões, como vocês podem ver. Na primeira sessão nós temos as súmulas, na segunda sessão nós temos os entendimentos em recursos repetitivos, na terceira sessão as decisões constantes e informativos e na quarta sessão nós temos as emendas completas. Por que na quarta sessão nós temos as emendas completas e não há divisão? Lá a gente traz todas as emendas desses informativos que nós consultamos. São mais de 70 informativos dos últimos 3 anos e alguns meses, tá? Atualizado até março de 2020. Essas emendas, então, elas não estão organizadas por temas. Por quê?
Porque mais acima, nessas sessões, nós temos uma organização muito mais minuciosa, tá? E nós trabalhamos, como eu vou explicar depois, com um sistema de hiperlinks. Então vamos pegar um exemplo, tá? Hoje, digamos que eu vá estudar direito penal e que eu vá estudar crimes contra a dignidade sexual. Então, eu preciso ver os informativos relacionados a crimes contra a dignidade sexual. Está na página 22. A gente vai direto para a página 22, tá bem? Então, bom, chegamos na página 22 e aqui nós estamos. Crimes contra a dignidade sexual. Vamos ler o primeiro destaque, tá? Aqui então nós dividimos nessas 3 primeiras sessões apenas em destaque, que é a tese, em tema, que são os temas que são tratados nessa tese, nesse julgamento, e as informações do processo. A pessoa não vai necessitar, o candidato ele não vai necessitar ler todas as emendas, não é? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o que é cobrado nas provas são as teses. E essas teses elas podem ser revisadas de uma maneira muito mais rápida se a gente não tiver uma desorganização no material. Aí, quando a pessoa chegar, então, em crimes contra a dignidade sexual, ela vai ter uma série de decisões relacionadas das mais novas, mais recentes, até as mais antigas. Então, na primeira decisão, nós podemos ler: é possível a configuração do delito de assédio sexual na relação entre professor e aluno. Essa decisão é de outubro de 2019, uma decisão recente, tá? Bom, não entendi ou quero me aprofundar, já estou numa segunda fase que é cobrado algo mais aprofundado nos concursos. A gente, então, criou esse sistema de hiperlink. Por quê? O candidato pode então ler os destaques e naquilo que ele possui uma dúvida, ele vai clicar no número do processo e vai ser levado diretamente para a ementa, para as informações de inteiro teor. Aqui nós teremos os números e as informações dos processos, o órgão prolator dessa decisão, o tema, o destaque, que é a tese que também estava lá em cima, e todas as informações de inteiro teor para que o candidato possa ter uma facilidade maior tanto na revisão quanto no estudo aprofundado, tá bem? Nós então sistematizamos de uma forma que a revisão possa ser rápida, mas ao mesmo tempo nós não abrimos mão de um estudo um pouco mais aprofundado com as informações de inteiro teor. Qual é o diferencial então desse material? Primeiro, ele está sistematizado, ele facilita com que o candidato faça uma revisão rápida sobre as matérias. Tá? Em pouco mais de 60 páginas, as teses dos últimos 3 anos estão compiladas. É possível então que em uma tarde o candidato leia todas essas teses do STJ dos últimos anos. Qual é a segunda vantagem desse material? O custo é muito acessível, perto do que nós temos no mercado, tá bem? Então, por um valor único, o candidato ele vai ter acesso a todo esse material, tá certo? Uma terceira vantagem desse material que nós podemos falar trata acerca da divisão dele em ramos do direito. Isso porque esse material inicial, que ele é apenas uma primeira versão, ele trata apenas de penal e processo penal e apenas do STJ. Nós teremos então o material em breve sendo lançado do STF em penal e processo penal e logo mais em administrativo e constitucional também STJ e STF. Isso faz com que o candidato não tenha necessidade de comprar um pacote completo, um valor alto, sendo que muitas vezes ele não vai ter necessidade daquela matéria, sendo uma matéria que ele já fez um bom estudo ou que não cai no seu concurso, tá certo? Então, essa divisão facilita com que o custo seja acessível e que o candidato ele não precise despender um valor muito alto de uma vez só. Eu reitero aqui a necessidade do estudo da jurisprudência, porque em alguns concursos nós teremos até 30% das questões vinculadas à jurisprudência. Então, isso significa que em concursos de alto nível, com grande concorrência, se você não souber a jurisprudência, você não vai acertar a maioria das questões relacionadas à jurisprudência, tá certo? Eu sei como é, e aposto que também você sabe como é, errar uma questão porque não conhecia o entendimento, apesar de a letra da lei parecer ter outro sentido. Então, esse material vai ser crucial no seu estudo e na melhora do seu desempenho, até mesmo na resolução de questões enquanto está treinando para as provas, tá bem? Bom, é isso. Compre o nosso material para que você ganhe horas e horas de análise de jurisprudência, que você perderia caso não tivesse um material tão organizado, e siga a nossa rede social para acompanhar as nossas nossos próximos lançamentos relacionados a essa linha de informativos. Eu acho que você não vai se arrepender.